Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma vez nosso estudo sobre saúde mental para o tempo do fim. Hoje nós estudaremos um personagem bíblico que lutou através dos seus argumentos, sua honestidade, ele brigou no bom sentido com Deus, ele inclusive fez acusações contra o nosso Deus. Nós vamos entender as palavras, a motivação. Mas mesmo assim, Deus entendeu, o ouviu e achou ele reto. E ele foi abençoado. Ele fez uma descoberta, ele estava errado, ele estava pensando algo a respeito de Deus que não era, e isso mudou sua percepção. E no final da história desse personagem, ele se arrepende. Mas Deus, antes do arrependimento dele, abençoa esse homem. Então vamos estudar ele, né? É, lembrando sempre que tudo que está escrito lá é para o nosso crescimento. Então, esse homem pode se assemelhar a cada um de nós e nós podemos usufruir das mesmas bênçãos se usarmos ele como exemplo. E para nós iniciarmos nosso estudo, abrindo a palavra de Deus, a Márcia vai orar por nós. Por favor, Márcia. Boa noite e oremos. Amantíssimo Deus, nosso bom Pai que habita nas alturas dos céus, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Queremos, Senhor, louvar e bendizer Teu santo nome através do estudo da Tua santa palavra. Queremos, Senhor, também entregar cada família em Tuas santas mãos e que possamos, Senhor, levar a Tua mensagem às pessoas ao nosso redor. Possamos ser luzes, Senhor, através da Tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, que venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar os pecados do Tio, que ele possa estar em Tuas santas mãos, que o Teu Santo Espírito abra nossa mente, abra a mente dele também, para falar, e que possamos ficar gravado tudo que ele falar na nossa mente e no nosso coração. E que possamos também falar para as outras pessoas ao nosso redor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados mais uma vez. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Isso que eu te peço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcia. Muito bem. Nada. Então vamos para o primeiro texto bíblico para iniciarmos nosso estudo. Talvez antes dele, vale a pena a gente fazer uma recapitulação muito rápida da nossa série, ok? No primeiro estudo, nós vimos que o que nos contamina é o que sai de dentro, não é o meio ambiente, não é o que fazem contra nós, e sim como nós processamos isso através dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, no estudo 2, né, descobrimos através da Bíblia de que eles são baseados em convicções ou em crenças. E no estudo 3, se não me engano, nós vimos de que essas crenças ou são baseadas em verdades ou em mentiras. Desta maneira, nós não apenas somos o que pensamos de nós mesmos e dos outros, e de Deus, inclusive, né? Mas também nós somos o que nós cremos de nós mesmos, dos outros e a respeito de Deus, ok? E no quarto episódio, ou terceiro, se não me engano, a memória não está tão fresca assim, nós vimos de que Jesus foi ferido, escolheu ser ferido, passar por dores, sofrimentos, para se identificar com nossas dores. Ele recebeu marcas que se assemelham com as nossas, com uma intensidade muito maior, para que ao nos identificarmos com ele, nós possamos ser resgatados por ele. Nós pertencemos a ele, não só por criação, e sim por redenção. Ok? Então, no texto que nós já iniciamos aqui, nós vamos ver, sempre trazendo a Cristo como centro dos nossos estudos, né? Como centro e fonte da nossa cura. Isaías 53:11 diz assim: devido ao sofrimento de sua alma, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. Justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O texto bíblico nos lembra desse estudo maravilhoso, onde cada
uma, né? Nós fomos passando como cada ferida que Jesus recebeu desde sua infância até o momento quando ele expirou na cruz, ele sofreu por nós em lugar de nós, ok? Então, em toda angústia, apenas como lembrete, né? Isaías 63, em toda angústia deles, ele foi angustiado. Não há nada que nós tenhamos passado ou nós ainda veremos ou passarmos no futuro que ele não tenha sentido ou experimentado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Percebem que em todas as nossas feridas, né? Ele foi angustiado, ele se assemelha muito a nós. Então, apenas como recapitulação, né? Jesus foi acusado de ser um bastardo, porque ele não teve um pai biológico. Ele foi refugiado, sofreu sozinho e foi abandonado. Ele foi traído, rejeitado, deixou de lado todo o poder para ser humilhado, sofreu abuso físico, mental, sexual, ficou nu, exposto, envergonhado, né? Sofreu abuso de poder e de autoridade, foi debilitado, enfraquecido e ficou triste até ele suar sangue, inclusive até a morte. Ele foi tentado aliviar a sua dor com entorpecentes, né, ou drogas. Seu coração foi dilacerado pela separação que ele sentiu com a sua conexão íntima, né, e divina, majestosa e tão poderosa em relação e com o Pai. Então, nós não imaginamos o tamanho do sofrimento de Cristo, não apenas por ele ter carregado todos os pecados de toda a humanidade ao longo da história, e sim pela separação que ele sentiu para com seu Pai. E ali está o segredo das nossas mentiras serem substituídas por verdades, tá bom? Então, apenas aqui, ainda no âmbito da recapitulação, se nós olharmos os Salmos que fala a respeito da cruz, né? Nos últimos momentos, quando o salmista diz, né? Parafraseando a Cristo, alguns milênios depois: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Esse clamor honesto, sincero que nós já estudamos com Davi, semana passada, clamo, mas tu não me ouves, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Foi um sinônimo da entrega total de Cristo. Não existe entrega se não existe honestidade para com Deus. Então, hoje também nós veremos um outro personagem que vai reclamar com muita honestidade, vai se lamentar, vai sofrer, e, e ele vai questionar profundamente a Deus, tá bom? E esse personagem é Jó. Quantos de vocês já ouviram falar, conhecem muito bem a história, então nós vamos analisar do ponto de vista da saúde mental, conectado com todos os capítulos anteriores, né? E com a honestidade que a gente já pegou da experiência de Davi. Fez sentido as reclamações de Jó para com Deus? Fazem sentido as nossas reclamações, nossas indagações com Deus? Podemos fazer isso? Pecamos se fazemos isso? Nós vamos responder isso nesse estudo, tá bom? Então, os argumentos de Jó foram usados para compor uma oração. No livro A Oração Faz a Diferença, eu retirei esse parágrafo que diz o seguinte: não existe um argumento tão grande usado contra Deus como aqueles argumentos usados pelos grandes filósofos e agnósticos deste mundo e que se encontram na Bíblia. É muito interessante, né? Não fui eu que fiz essa pesquisa, é o autor desse livro, mas o que ele está dizendo é que
qualquer argumento usado no passado por ateus, agnósticos, se encontra na própria Bíblia. Eles não inventaram. Até poderia, alguns deles nunca ter lido a Bíblia, e ele fez um raciocínio lógico, criou um sofisma, uma linha de pensamento que pudesse sustentar a descrença em Deus. Porém, esse argumento se encontra na Bíblia. E o mais interessante ainda é que todos esses argumentos se encontram na Bíblia escritos em formato de orações. Ou seja, são nas orações dos personagens bíblicos, assim como foi com Davi, que nós encontramos José, Jacó, Jó, Jesus, até mesmo outros personagens, levantando pontos que, em honestidade, questionaram o porquê do sofrimento, né? Salomão, Davi, porque outros caluniavam, onde estava ele em momentos de dor e sofrimento, e tantos outros que a gente não vai citar aqui, porque esse não é o foco do nosso estudo, tá bom? Então, isso é muito interessante, porque Deus antecipou qualquer pensamento filosófico humano para negar a sua existência, e ele permitiu que na sinceridade do seu coração cada personagem bíblico pudesse levantar esses argumentos, ok? Hebreus 5, 7 a 9 diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, está falando de Cristo, né, Paulo? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a honestidade, a sinceridade e a entrega dele garantiu a nossa salvação, para que pudesse nos otorgar o poder da obediência aos clamores da lei do seu Pai. Existe um livro intitulado Uma Lamentação, né, ou Um Lamento Sagrado, de Michael Kurtz, e que diz o seguinte: um cristão escrevendo a respeito desses reclamos, né, das reclamações, dos questionamentos para com Deus. É errado se lamentar, perdão, aqui está mal escrito, é errado reclamar ao se lamentar diante de Deus? Isso não é um sinal de rebelião e falta de fé? Como poder ser correto expressar diante dele minha raiva? Todas essas perguntas são razoáveis, porém, me permita dizer o que Jesus acostumava fazer e responder uma pergunta com outra pergunta. Por que então Deus autoriza muitos lamentos, né, ou reclamações ou lamentações na sua palavra? Até existe um livro, né, Lamentações. Precisamos entender que as lamentações estão na palavra de Deus porque existem muitos personagens bíblicos expressando sua desilusão e raiva contra Deus. Pensamos entender outros assuntos da vida de Jesus, mas não suas lamentações. Creio que ficou claro, né? O argumento do Michael Hart. Ele está simplesmente dizendo: se está registrado esses questionamentos, e em sinceridade esses homens, inclusive filho de Deus, fizeram isso, há um propósito ao Deus ter permitido e ter deixado isso até os nossos dias, esse registro. Então, é claro que, como tudo, né, o inimigo pode criar uma reclamação fora do contexto, sem motivo, e existem reclamações, entre aspas, corretas e, entre aspas, erradas. Porque uma coisa é eu viver insatisfeito da minha vida, e outra é, num momento de provação, num momento de dificuldade, eu abrir o coração a Deus e falar: Senhor, estou insatisfeito, estou questionando porque o Senhor permitiu isso, né? Então, é, o exemplo de Jó vai nos mostrar que nós podemos e devemos, mas isso não está abrindo espaço para que nós façamos disso
um hábito e que nós sejamos, né, definidos como a nossa característica, aqueles os reclamões, os que estão sempre se lamentando, tá bom? Então, o interessante também é que as reclamações erradas são contra os nossos líderes, porque biblicamente falando, o registro nos mostra que as reclamações equivocadas, erradas, não eram dirigidas a Deus, e sim aos seus intermediários, Moisés, por exemplo, Arão e os profetas, ok? Uma reclamação honesta, sincera, é feita em oração, na intimidade do nosso quarto, ao nosso Deus de maneira direta e aberta, ok? E não a intermediários, tá bom? Então, dessa forma, nós precisamos lembrar que pessoas como Jó, né, Davi, Jeremias e ainda Jesus nos revelam que as orações que contêm lamentações ainda podem ser orações de fé. Elas representam a última opção de deixar ir a Deus, que parece estar ausente, ou ainda pior, parecendo não se importar. Se isto é verdade, então as lamentações representam os momentos mais íntimos de fé e não uma negação desta. É uma honestidade suprema diante de Deus, da minha fé, que me diz que posso confiar nele. Ele me anima a levar a ele tudo como um ato de adoração, meus desapontamentos, frustrações e ainda meu ódio. Semana passada nós vimos um exemplo muito longo, né, no Salmo 109. Levar todo pensamento cativo. Não podemos prender, aprisionar, abraçar nenhum pensamento, mesmo que seja algo que esteja nos fazendo mal. Na verdade, são eles que nós devemos levar para Deus, né? Então, abrir para Ele o nosso coração, levando todo o desapontamento, todo o pensamento. E isso se configura como uma adoração. Somente as lamentações revelam este tipo de fé, uma fé bíblica que entende melhor o coração de Deus como é revelado através de Jesus. Não há problema na sinceridade do nosso coração abrirmos espaço para, inclusive, duvidarmos se Deus de fato está ali do nosso lado, porque Elias fez isso, ele se sentiu abandonado, teve o desejo de morrer, quando na realidade, naquele momento, Deus se manifestou e mostrou que ele estava ao lado dele. Um detalhe muito interessante, Daniel e outras orações nos mostram de que, e Jesus principalmente, né, que a vontade de Deus seja feita. E quando nós permitimos que isso ocorra, nós estamos dizendo para Deus, né, como essa ilustração está mostrando, que ele tem que ser Deus porque ele está praticando a soberania. Ele pode decidir em enviar um, e como fará no futuro numa obra estranha, né? Até lá, ele em episódios muito específicos, o registro bíblico nos mostra de que ele enviou castigo, ok? Mas ao longo da história nós vemos longanimidade, benignidade, misericórdia, e ele não é o autor do mal e do sofrimento. Ele é apenas aquele que permite o nosso sofrimento. Então, nessa perspectiva, nós precisamos entender que Deus é soberano ao permitir ou ao ele enviar um castigo para, em todas as situações, para o nosso crescimento, tá bom? Assim como um pai de amor faria isso com seu filho. Então, imaginem se Deus agisse da maneira que nós pensamos, né? Quando o mal for se aproximar ou nos acometer, nós oraríamos e chamaríamos pela proteção de anjos. E então Deus viria, enviaria seus anjos e nos protegeriam. Porém, quando eu estou praticando mal, quando eu estou fazendo mal para alguém, então aí eu quero o quê? Liberdade, eu quero o perdão, eu quero receber a misericórdia dele. E conforme a minha conveniência, eu vou manipulando as ações de Deus. Isso não é um exemplo hipotético, obviamente, né? Então, Deus precisa ser soberano
e ele deve fazer o que é melhor, tá bom? Senão ele deixa de ser Deus. E a gente sabe que isso nunca vai ocorrer. Então, se Deus permite nosso sofrimento, como na história de Jó, existe um propósito que vai muito além do que nós podemos imaginar, ou nossos olhos enxergar, ou os nossos pensamentos, como uma mente finita, falha, podem elaborar para tentar entender por que Deus permitiu que isso acontecesse. E se tem uma história que nos leva a pensar a respeito de por que da dor e sofrimento recai sobre homens de fé e homens justos, é a história de Jó. Então, nós vamos analisar no final da história, né, da vida dele, as reclamações, argumentações e como Deus o julgou ao ele fazer isso através de o que os teólogos dizem, a mais longa oração descrita na Bíblia, tá bom? Porque se Davi fez isso em Salmo 109, quando ele começou a adorar, Jó demorou muitos capítulos para, em sinceridade de coração, abrir e trazer todo o argumento e reclamação, questionamento em relação ao que Deus estava permitindo ou fazendo para com ele. Ok? Então, o texto bíblico de Jó 48, diz: Porventura, ele falando para Deus, ou sobre Deus, né? Também farás tu vão o meu juízo ou me condenarás para te justificares? Aqui nós vemos que Jó está questionando o juízo de Deus, porque ele se considerava reto, íntegro e que não tinha pecado ou feito algo para ele merecer todo o sofrimento que ele passou. Então, diante de tanto sofrimento, na sua sinceridade, Jó ele condenou a justiça de Deus por enviar para ele todos aqueles males, tá bom? Então, ao condenar a justiça de Deus, ele estava condenando a sua decisão soberana, porque ele era sincero consigo mesmo, sabia que não tinha cometido nenhum pecado, então ele estava acusando a Deus de ser o causador desses males, ok? Nós vamos entender se isso procede ou não, ok? Creio que vocês conhecem a história, mas vamos entender na perspectiva de Jó, ok? Jó 40, o texto ficou copiado, depois eu vou corrigir antes de enviar para vocês, tá bom? Esse texto provavelmente não é 48, porque está repetido, mas o texto diz: Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que eu não entendia. Então, estamos nos capítulos finais, né? E ele já está reconhecendo. Falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, né? E que não compreendia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, nós vamos entender se Jó está se arrependendo, por causa de qual pecado ou qual erro ele está se arrependendo. Em que consistiu esse erro, esse pecado, tá bom? Para entendermos qual é o motivo desse arrependimento. Por quê? E aí voltamos para o início do livro. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. O próprio Deus está dizendo o que Jó achava dele. Eu não fiz nada para merecer. Não tem motivo nenhum para que o meu servo Jó sofra. Estou apenas, parafraseando a Deus, né, autorizando você, Satanás, a tocar nos seus bens, sua família, sem colocar o dedo na sua vida, né, para provar de que ele me abençoará, mesmo perdendo tudo. Essa era a grande questão que estava em jogo. Então, Jó acertou, ele não pecou, não foi por isso, não foi um castigo por um pecado, e Deus confirma isso no texto bíblico, tá? Então, a causa do sofrimento foi Satanás. Não vamos falar sobre todos os textos que explicam isso, mas vocês conhecem a história.
Então, Deus permitiu que Satanás cometesse esses males para provar que Jó não era agradecido a Deus e o adorava apenas pela troca, né, das bênçãos tantas que ele tinha recebido até aí. Algo parecido com o que vai ocorrer nos últimos dias, né, no tempo de angústia. Nós provaremos ao universo, aos seres não caídos, aos anjos, de que nós seremos os Jós do futuro. Mesmo em perseguição e em tempo de angústia, com o coração transformado pelas feridas de Cristo que nos curam, nós aparentemente estaremos abandonados por Deus. Mas ali nós seremos o quê? Testemunhas vivas de que não é porque ele nos vai dar uma vida eterna, bênçãos, mar de vidro e tudo que for, que nós queremos ir ao céu. Nós queremos ir ao céu porque queremos ter a Jesus ao nosso lado, ok? Então, por isso me abomino e me arrependo. O sofrimento de Jó, ele não teve causa, tá bom? Porém, em Jó 42, nós vemos de que ele se arrepende, novamente. De que ele se arrepende? Porque ele condenou a Deus, achando que ele era o causador das suas desgraças. Quais são as mentiras que Jó colocou na sua mente, baseado no conhecimento que ele tinha, que levaram a ele condenar a Deus? Ok? Nós já vimos, então a resposta é simples. Ele errou porque ele achou que Deus enviou os males e o sofrimento para ele. Quem era o responsável era Satanás. Então ali está o quê? Uma mentira. Isso se aplica para todos nós. Você sofreu uma fatalidade, uma agressão, um maltrato, algo injusto, seja lá o que for, é o inimigo que causou. O mal provém do inimigo, o pai da mentira. Nunca vem de Deus. Deus apenas permite, com um propósito muito maior. Então, a imagem de Deus em Jó foi deturpada. Ele pensou que ele era implacável, justiceiro, anotava tudo que ele fazia para, na sequência, atribuir e dar um castigo, ok? Ele talvez achou que ele estava apenas observando tanto sofrimento, sem fazer nada, sendo que ele a qualquer momento poderia libertá-lo desse sofrimento. Então, apenas no contexto do sofrimento, ele vai perceber quais são essas mentiras. E isso é algo muito interessante, né? Às vezes nós convivemos com muitas mentiras na nossa vida, porém nós descobrimos elas apenas quando estamos sofrendo. E eis aí um dos propósitos de Deus com o nosso sofrimento, que nós nos libertemos através das verdades que estão em Cristo dessas mentiras, porque Ele quer nos preparar e nos levar para o céu sem nenhuma mentira a respeito de nós mesmos, do nosso próximo e de Deus. Então, quais são as acusações que Jó faz baseado na realidade, na avaliação da realidade que ele tinha? Jó 9, 22 e 23. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio, quanto o açoite mata de repente. Então ele zomba da prova dos inocentes. O que que ele está dizendo? Que ele consome tanto ao bom quanto ao mal, ao perfeito e ao ímpio. E eles, perdão, e ele zomba inclusive dos inocentes. Olha a imagem que Jó tem de Deus e ele está sendo honesto, está colocando para fora. E o que está contaminando, né, é o que ele está trazendo do seu coração através de palavras, que vêm de pensamentos e que vêm de decisões que ele tomou ao ele acusar a Deus. Porém, estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve comigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me acusarás. É, e ele continua, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Ele está dizendo, olha, o veneno de Deus, imaginem essas palavras, né? O veneno suga o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Ele continua, se pequei, que te farei?
ó guarda dos homens, por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Percebam, né? Ele está falando, por que eu, Senhor? Por que o Senhor está olhando, focando, colocando toda sua ira em mim? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças. Esse termo, né, do original, ele é aplicado também à tradução da palavra sorrir, ou seja, estás rejeitando o trabalho das tuas mãos e estás, né, é, sorrindo sobre o conselho dos ímpios, tá? Então, ele está com aquela palavra que a gente leu há pouco, né? Zombando da situação que está acontecendo com Jó, porque ele a todo momento poderia, e ele cria isso, né? Poderia ser liberto pela ação de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então ele vai trazer argumentos para a defesa dele, constituir e preparar a defesa dele, ok? Como eu disse, o texto, perdão, são vários capítulos que descrevem, como os teólogos e eruditos dizem, a mais longa oração descrita na Bíblia. E é interessante que essa oração é interrompida pelos seus amigos, que trazem apenas argumentos e não orações, ok? Então, o livro de Jó, ele não se foca em dizer se Jó estava certo ou errado. Não é isso. Não é a intenção do registro bíblico dizer se os amigos estavam certos ou errados. O foco do livro é que se permita essa aprovação, essa oração é registrada e à luz do grande conflito se mostra um propósito maior. Deus provar ao inimigo que ele estava errado, ok? Que ele era mentiroso. E ali Deus reivindica seu caráter, reivindica o caráter de Jó, seu servo, mostra a todos que o amor é sincero e não uma troca de interesses, tá bom? Então Deus é o acusado ali, não é Jó quem está sendo acusado, tá? Então, na sequência, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ele amava Deus, tinha fé nele, confiava na soberania dele, mas, sinceramente, ele queria se defender. Jó estava certo e errado ao mesmo tempo. Certo porque ele não fizera nada para merecer, e errado porque ele estava acusando a Deus de ser o causador dos males. Então, ele permanece confiando em Deus, dá a entender de que mesmo depois da morte, quando ele ressuscitar, ele vai partir para conversar com Deus para entender por que de tanta desgraça, por que de tanta dor, ok? Tão certo estava da sua integridade que o seu senso de justiça o leva a crer que defenderia os seus caminhos, né, os caminhos de Jó, diante de Deus. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Ele já está ficando sem forças, quase perdendo a esperança. A esposa perdeu filhos, a esposa abandonou, zombou dele e do Deus dele. Então ele está dizendo de que o próprio Deus é o originador da desesperança dele. Os textos continuam. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Olha a oração dele, né? Essa oração foi atendida e esse registro foi preservado até os nossos dias e nós temos a oportunidade de agradecermos a Deus por esse registro maravilhoso, né? Alguém sofreu e esse homem não foi o Filho de Deus, foi um homem que abraçou a misericórdia e a graça de Deus para nos mostrar de que a vitória, né, mesmo em meio a dor e sofrimento, ela existe. E, com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, estamos fazendo a leitura como cumprimento do pedido de Jó.
Vive Deus que desviou a minha causa, ou seja, a minha causa, ou outra maneira de dizer em outras versões, né? Ele desviou o meu direito. E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, ele continua na intenção de acusar a Deus. Ele é o causador, ele que amargurou a minha vida. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ele estava sendo honesto o tempo todo. Jó 30, 20 a 22. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Você já orou para Deus e o que você apenas obteve foi o silêncio de Deus? Ele não se parece um pouco a situação dele com muitas das vezes quando nós nos deparamos com esse silêncio? Ele foi além, né? Assim como Davi foi além, né, do sensato, ele acusou a Deus de ser cruel. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Ele está sofrendo e ele está acusando a Deus de crueldade porque não é liberto dessa, desse sofrimento. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Perdão, aqui ficou repetido. Vamos para o texto de Ellen White, comentando a respeito da oração. Muitos não oram, acham que estão sob a condenação devido ao pecado e pensam que não devem ir a Deus enquanto não fizeram alguma coisa para merecer seu favor, ou até que Deus tenha esquecido suas transgressões. Eles dizem: não posso levantar as mãos santas diante de Deus sem ira e sem animosidade, e portanto não posso ir. Assim eles permanecem longe de Cristo e estão cometendo pecado durante todo o tempo em que procedem desse modo, pois sem ele nada podeis fazer a não ser o mal. Então aqui nós vemos, isso se aplica não só à oração, né, e sim também ao batismo. Muitos demoram a sua decisão porque ainda não conseguiram mudar algo, ainda gostariam de ter alguma mudança na sua vida. Mas aqui o que nós estamos vendo, por causa do batismo, é que o que importa é a entrega total aos pés de Cristo, a entrega da vida. E o ato de fé é descer para as águas para que Deus depois faça o milagre. Abrir as portas de um determinado dia, né, para o trabalho, pode ser o sábado, ou algum vício, ou algum hábito, né? Eu ouvi que a prova da entrega total será a mudança, né, e a prática correta dos princípios e das doutrinas bíblicas. Nós, nós não queremos levar isso para nenhum dos dois extremos, né? Mas no caso da oração, que é o foco do nosso estudo, nós também não podemos pensar que precisamos estar sem pecado para que então Deus nos ouça. Senão não faria sentido uma simples frase, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós reconhecemos que somos pecadores, ok? Então, ao longo do livro, Jó, ele vai citar 70 perguntas, 70 questionamentos em relação a Deus. Novamente vemos um homem aqui que abre o seu coração com 100% de honestidade, o que implica que ele está se entregando nas mãos dele. Ele sabe, o meu fim, a minha vida depende, né, da decisão divina, então, por isso, ele entrega todo pensamento cativo, assim como Davi fizera no futuro, né? Porque Jó foi escrito antes, para que ele pudesse ser abençoado por Deus. A resposta de Deus, ao ele ser questionado, não será da maneira como ele esperava, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Deus vai responder através de perguntas, tá? É, então, para que nós respondamos qual
perdão, para que nós entendamos qual foi a resposta de Deus, nós precisamos rapidamente entender a estrutura do livro de Jó, ok? Os capítulos 1 e 2 apresentam o diálogo entre Satanás e Deus, a explicação do grande conflito, o concílio celestial, né? E como isso definia o motivo e a explicação da origem do sofrimento de Jó, ok? A menor parte do capítulo explica o motivo e a razão do sofrimento de Jó. Os capítulos 3 a 37 contêm a oração de Jó e os argumentos dele e as interrupções que os seus amigos fazem, tá? A essa oração. Os capítulos 38 ao 41 contêm as perguntas de Deus a Jó. É a resposta que Deus dá ao seu servo. Ele fica, entre aspas, em silêncio, ouve todo o pensamento cativo de Jó, e então ele se apresenta, né? E aí ele dá a explicação do motivo. E nós vamos ver de que essa explicação ela é muito interessante. Ela não é direta, olha, foi Satanás, né? O causador, houve um concílio, ele não esmiuça todos os detalhes, né? Aconteceu isso, isso, não. Ele leva a Jó a refletir na incapacidade mental de Jó compreender o que estava acontecendo por trás dos bastidores. Então, Jó volta a falar, e no capítulo 42, ele mostra o seu arrependimento e a confissão de Jó é declarada ali. Ok? Então, qual é a resposta de Deus? Vamos ler, não vamos ler esses capítulos, só vamos ler alguns textos para que Jó pudesse entender. Ok? Ele vai falar aqui de um animal. É interessante, né? Depois de fazer várias perguntas, onde estavas tu quando eu estava estabelecendo os fundamentos da Terra, do universo? Onde estavas tu? E ele leva a Jó a pensar de que ele é muito limitado para sequer pensar em criar as coisas, e muito mais explicar a origem do mal, e muito mais entender por que ele estava sofrendo, como desdobramento do grande conflito. Então, uma das respostas para a principal indagação de Jó foi dada através da descrição de um animal. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? É, Deus está usando a, uma linguagem na qual todos nós podemos entender. É, em qual ambiente moram animais que podem ser pegos com anzol? Na água, correto? Então, esse animal Leviatã, ele mora nas águas. Vamos adiante. A resposta de Deus. Fará ele concertos ou acordos, né, contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Será que um animal consegue fazer acordos com outro ser humano? Aqui não é uma poesia, aqui é uma figura de linguagem que Deus está usando, mas ele está descrevendo não apenas um animal, está descrevendo um outro ser, tá? O que esse animal faz? As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os ungüentos fervem. O que esse ser faz? Faz ferver as águas. Já quem estuda Apocalipse conosco sabe que as águas são povos, multidões, nações e línguas. O que esse ser faz? Faz borbulhar em guerras, rumores de guerras essas águas. Ok? Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele perdeu o medo. Ele é ousado demais. Na terra não há nenhum outro ser como ele, porque ele foi lançado, né, para a terra. Todo o alto vê, ou seja, ele está sempre almejando o alto, estar acima das nuvens, a altura e como Deus, né, no seu trono. É rei sobre todos os filhos de animais altivos. Ou seja, existem outros seres, animais, entre aspas, como ele, que também são altivos. Este ser é um anjo que foi expulso do céu e que faz ferver as multidões e que é orgulhoso e é líder de outros seres que também são, como ele, altivos. Se você tem dúvidas ainda, quem é esse ser? Veja Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. Qual dia? Quando Jesus voltar, né? Quando é,
conflito terminar. O Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã. É o mesmo nome, é o mesmo animal que está sendo descrito em Jó. A serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortosa, o matará, o dragão que está no mar. Estamos falando do mesmo animal. Quem é o Leviatã de Jó? É Satanás. Então, o que nessa resposta Deus está dizendo para Jó é: não fui eu, foi esse animal, foi esse dragão, foi esse acusador, foi esse inimigo, né? E eu estou lidando com ele. Eu estou resolvendo questões mais complicadas. Então, Jó entendeu que Satanás causou todo o mal a ele e não Deus. Deus estava resolvendo questões mais complexas porque ele estava lidando com um ser muito mais forte do que o próprio Jó, ok? Então Deus está resolvendo questões das acusações que esse pai da mentira faz, do grande conflito, da mancha que foi levada aos anjos no céu, as acusações que estão sendo proferidas contra Deus, os questionamentos que os seres que não caíram, que se encontram no concílio, que estão ouvindo o raciocínio do inimigo, do acusador, Deus está resolvendo, perdão, Deus está resolvendo, Deus está resolvendo tudo ao mesmo tempo. E Jó é apenas uma peça para que Deus possa explicar ao mundo e ao universo quem tem a razão, quem é verdadeiro, qual dos caracteres é verdadeiro, o de Satanás, ou de Deus, perdão. Então, quando nós sofremos, sentimos na pele algo que é tremendamente duro para nós. Mas nós podemos entender de que talvez Deus esteja nos usando para que sejamos testemunho para que outras pessoas possam encontrar salvação e esperança. Porque nós somos provas vivas de que o amor de Deus e a graça dele nos tocou e mesmo nas dificuldades nós permanecemos fiéis a ele, né? Então, Deus está resolvendo o problema da dor e sofrimento de todos nós, de toda a humanidade, de todos os crentes. Como? Através do desdobramento do plano da salvação. E esse plano da salvação se resolveu através da morte de Cristo na cruz. Ainda estamos vivendo o desdobramento do plano da salvação, falta a execução, falta Jesus voltar, mas já foi provado para o universo quem estava certo, ok? Foi Deus, ele pagou a nossa conta, a nossa dívida. Então, enquanto o plano da salvação não se consuma na sua totalidade, né? Nós somos como Jó, somos como Davi, somos palco, né? É, para outros verem se Jesus tem o poder para nos livrar em meio da dor e sofrimento. Dessa maneira, se condenar a Deus através de uma oração, como Jó fez, é um pecado, então a quem levo o meu pecado? Com quem eu posso abrir meu coração? Então, não é pecado reclamar, questionar, e inclusive acusar a Deus de algo que nós não entendemos, ok? Então, como Deus agiu com Jó e como Deus agiu com seus amigos? Vamos analisar rapidamente a resposta de Deus num segundo momento, ok? E ela não é tão simples de entender, por isso nós vamos daqui para o meio e para o fim do nosso estudo. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, eles falaram resumidamente, né, todas as arguições. Jó pecou, então Deus está castigando ele. O que Deus falou a respeito desses argumentos? Eles erraram e Jó estava certo, sendo que Jó estava acusando a Deus de ser o causador, ok? Por isso nós estamos dizendo, não é pecado reclamar, indagar, questionar, argumentar com Deus. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos
não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, Jó, em sinceridade de coração, falou algo que não era verdadeiro a respeito de Deus, porque ele não entendeu, e no tempo de ignorância dele, Deus o considerou reto, ok? Então foram Elifaz, o Temanita e Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então, sobre o que falaram os amigos de Jó? Os amigos não falaram como Jó falou, ok? Eles falaram o contrário. Você pecou, você fez algo errado. Então, eles estavam o quê? Condenando a Jó. Eles acreditaram em outra mentira. Eles falaram muito bem de Deus, que ele era justo, que ele conhecia tudo, conhecia o coração de Jó e por isso estava tomando a atitude correta, que era castigar a Deus, quando na verdade eles estavam errados, ok? É, em um resumo, né? Deus disse: Não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E o que que Jó disse? Deus tirou meu direito, Deus foi cruel comigo. Qual das duas expressões estão corretas? A gente pode ser considerado reto mesmo falando que Deus está tirando nossa justiça, nosso direito, e ele está sendo cruel conosco? Sim, assim como Davi, abrindo o coração dele, Jó está sendo sincero e está sendo aceito por Deus, tá bom? Então, Jó não erra ao condenar a Deus. Então, como podemos entender isso, né? Esse tipo de pergunta e questionamento nos leva a refletir a respeito do caráter de Deus. Ele é justo porque ele não nos julga em tempos de ignorância. Claro que nós temos uma vantagem em relação a Jó. Concordam? Jó não sabia que Satanás era o causador, mas hoje nós sabemos que Satanás é o causador de toda mentira, todo mal, todo sofrimento. Então nós não podemos cair na mesma situação que Jó, porque hoje, por premissa, a Bíblia nos ensina de que todo mal provém de Satanás. Então eu não posso ter a mesma arguição de Jó, por quê? Porque se acontecer algo comigo, com minha família, etc., eu sei que será Satanás e Deus apenas permitindo, ok? E existe uma diferença, né, aqui entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Os amigos de Jó falaram de Deus e Jó falou com Deus. Quem é Jesus para nós? Nós acreditamos nele com uma espécie de fideísmo ou nós acreditamos nele com uma confiança plena? Ao orarmos a Deus, nós abrimos nosso coração com honestidade, né? Ou tratamos ele como alguém super distante, longe, né? De maneira que ele não nos ouve como um amigo. Os amigos de Jó falaram sobre Deus, falaram de Deus, conheciam o caráter de Deus, mas Jó falou com Deus. E ali está a essência de quem está certo e errado. Então, Deus considerou ele justo por ele ser sincero, ok? Os amigos falaram a respeito de Deus e falaram certo, mas eles foram apenas lógicos, eh, persuasivos, tentaram argumentar, mas eles erraram. Jó foi considerado justo acreditando em mentiras. Olha que irônico. Mas ele se arrependeu e não permaneceu na mentira. Ok? Então, os amigos foram condenados por Deus por argumentar sobre verdades. Por isso que eu trago novamente aquele episódio que nós estudamos, né? Se nós somos o que nós pensamos e nós somos o que nós cremos, ou acreditamos em verdades ou acreditamos em mentiras. E eu e a grande questão é como reconhecer ambos? Só apenas pelo poder da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo em nós, né? Porque vou trazer um exemplo bem prático. Pode ser que eu acredite que eu sou um bom pai e isso seja uma mentira. Pode ser que eu acredite que não seja um bom pai para com os meus filhos e pode ser que isso seja uma mentira.
dependendo da conclusão que eu levo e como que eu processo isso, com os filtros e recursos que eu tenho, né? E com o que eu conheço de que representa ser um bom pai, eu posso tirar proveito dessas conclusões baseado num conceito de verdade, tá bom? Então, pensem a respeito dessas questões nas dificuldades, desafios e lutas e sentimentos e emoções negativas que você também passa. Como nós agimos quando alguém sofre, né? Buscamos levar a pessoa para crer que ela está fazendo algo errado? Nós nos comportamos como os amigos de Jó. Um amigo nosso perdeu o emprego. Aí, de repente, eu chego lá e faço uma visita e falo: estou orando por você, mas acho que você deve ter feito alguma coisa errada no seu trabalho. Você deve ter feito isso, você não deve ser bom, você está errando. E às vezes vamos longe e nós não sabemos, no grande conflito, quantas possibilidades existem para que as coisas erradas ocorram, inclusive com os justos, né? Então, interrompemos às vezes a argumentação de uma pessoa que está tentando se conectar com Deus. Jó argumentou com Deus e ele o conheceu quando ele disse, né, ainda que eu morra, tá? Então, Jó brigou com Deus em sinceridade e Deus o aprovou como seu servo. Da mesma maneira como Jesus foi sincero no Getsemane, na cruz do Calvário, ele disse: se possível for, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus lutou com Deus na sua sinceridade e ele foi aprovado, porque o pouco que ele enxergava naquele momento de escuridão, de trevas no Calvário, foi suficiente para ele dizer: ainda que não veja, não sinta a tua presença, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso, nós somos chamados a termos a fé de Jesus, não a fé em Jesus. Vocês percebem a diferença? Jesus se lançou no abismo e, mesmo não sentindo a presença do Pai, ele confiou racionalmente, não baseado nas suas percepções e sentimentos, que o Pai o enviara para aquela missão e ele se lançou para cumprir entregando sua vida a ele. Se nós temos a fé em Jesus, é provável que numa dificuldade ou nessa dificuldade que nós estamos atravessando, nós sucumbamos porque é a nossa fé, a mesma de Jesus, que vai nos sustentar em qualquer situação. Mas aí eu não estou querendo com isso desanimar você, ao contrário. Se Deus permitiu que você passasse por uma dificuldade, seja ela qual for, o sofrimento que você estiver passando, é porque Ele tem uma saída. Ele tem poder para te libertar e trazer a verdade, para te tirar uma mentira da sua vida, em relação àquele que te causou mal ou como for, ok? Então, Jacó, Davi e outros brigaram com Deus e eles foram perdoados, foram mudados. A vitória de Jesus foi baseada na sua sinceridade, ok? E da mesma maneira, nós podemos abrir o coração a Deus e entender de que na nossa sinceridade Ele vai nos atender. De maneira que quando eu entendo as verdades, sou liberto e abraço as feridas de Cristo na minha vida, eu posso dizer: já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que promessa bonita, né? Então a nossa missão se torna agora o quê? Vindicar o caráter de Deus em outras pessoas. Tirar a definição de que essas pessoas estão sofrendo porque Deus quer. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Satanás alterou, distorceu a imagem de Deus em todas as suas criaturas. E nós passamos a ter uma missão, assim como Jó, nós podemos ser Davis, Jós, Jacós, para levar a pessoas a entenderem que Deus as ama também. Neste momento eu queria ler aqui com vocês, existe um poema muito antigo, intitulado O Grande Silêncio, para nos entendermos se o sofrimento é motivo suficiente para nós reclamarmos, questionarmos e acusarmos a Deus de algumas coisas.
O poema diz o seguinte: O Grande Silêncio. No final do tempo, milhões de pessoas foram espalhadas em uma grande planície diante do trono de Deus. É uma cena de juízo, ok? A maioria se apertava para trás devido à luz resplandecente diante deles. Mas alguns grupos, perto dos que estavam à frente, falavam veementemente, não com vergonha humilde, mas hostilmente. Pode Deus nos julgar? Como poder saber sobre o sofrimento? Perdão, como pode saber sobre o sofrimento? Reclamou um jovem de pele escura. Arregaçou as mangas de sua camisa para mostrar uma tatuagem com o número de um campo de concentração nazi. Nós fomos aterrorizados, torturados, espancados até a morte. Em outro grupo, um jovem negro tirou seu colar. Em relação a isto, ele reclamou, mostrando uma corda feia, queimada. Fui linchado, não por algum crime, e sim por ser negro. Em outra multidão, uma garota estudante com um olhar de ressentimento. Por que sofri eu? Ela murmurava. Não foi minha culpa. Ao longo da grande planície se encontravam centenas de grupos. Cada um tinha uma reclamação diante de Deus por causa do mal e o sofrimento que havia permitido neste mundo. Quanta sorte tinha Deus de morar no céu, onde tudo era cheio de paz e luz, onde não existe pranto, nem temor, nem fome, nem ódio. Como Deus poderia saber tudo o que homem foi forçado a suportar neste mundo? Uma vez que Deus leva uma vida muito protegida, diziam eles. Assim, cada um destes grupos enviou à frente um líder selecionado, aquele que havia experimentado mais sofrimento. Um judeu, um afro-americano, uma pessoa de Hiroshima, uma pessoa com deformação horrível, uma criança com uma deformação congênita. No centro da planície, consultavam entre eles. Finalmente estavam prontos para apresentar seu caso diante de Deus. Já estava decidido. Antes de que Deus pudesse estar qualificado para ser um juiz, tinha que sofrer o que eles sofreram. Eles decidiram sentenciar a Deus a viver como homem na terra. Que ele nasça como um judeu, que a legitimidade do seu nascimento fique em dúvida, que lhe seja dada uma missão tão dura que ainda sua família pense que estava louco quando ele tentasse realizá-la. Deixem que ele seja traído pelos seus amigos mais próximos, que se enfrente a falsas acusações e seja julgado por pessoas com pré-julgamentos e que seja condenado por um juiz covarde. Deixem que ele seja torturado. Finalmente, deixem ele sentir o que significa estar tremendamente só. Deixem ele morrer de tal forma que não haja dúvida de sua morte, que haja uma grande multidão para verificá-lo. Enquanto cada líder anunciava sua participação na sentença, fortes alaridos de aprovação foram ouvidos das pessoas reunidas. E quando a última pessoa terminou de pronunciar a sentença, então houve um grande silêncio. Ninguém se movia, porque repentinamente todos sabiam que Deus havia cumprido a sua sentença. Jesus veio aqui a este mundo para sofrer como homem. E ele é a resposta para qualquer questionamento. Quem é Deus para me julgar? Quem é Deus para entender o meu sofrimento? E nós vimos na história de Abraão e Isaac que o pai sofreu mais do que o filho, porque foi o pai que teve que consumar o sacrifício. O filho sofreu tremendamente, nós não imaginamos. Desde a fundação do mundo, o pai sabia que ele teria que fazer isso. Nós não fazemos ideia do que isso representa. Quando alguém questionar a Deus e o sofrimento, e por que o sofrimento existe, por que ele permite, a resposta para o universo é a cruz.
Não existe resposta intelectual ou lógica que venha explicar o sofrimento, a presença do pecado e da dor no universo. Mas a resposta que Deus dá foi enviar seu filho para morrer por nós. Deus está qualificado para ser o nosso juiz, porque ele sofreu com o filho e como o filho. Quanta intimidade você tem com Deus? Você está entregando sua vida a Ele? Ou ainda permanecemos com uma imagem distorcida do seu caráter em relação a nós? Jó e Jesus foram honestos com Deus e eles resplandeceram e foram luz até os nossos dias para provar, assim como Davi, de que nós podemos sermos abençoados e achados retos, né, pela sua graça e misericórdia. De maneira que é na nossa intimidade, né, lutando com Deus, como fez Jacó, nós podemos demonstrar total sinceridade, o que representa uma total submissão, porque nós diremos como Cristo, né? Se o Senhor sofreu tudo por amor a mim, então eu entrego minha vida em tuas mãos. E essa submissão é a garantia da vitória total sobre nossas lutas, nosso sofrimento. Nós entenderemos que há um propósito maior, assim como houve na vida de Jó. E Jó foi restituído, restabelecido, filhos, bens, família. E Jó, a história de Jó não significa de que nós seremos restabelecidos, né, nesta terra. Mas assim como Jó, nós seremos restabelecidos no céu pela eternidade, 10, né, não sei quantas vezes a mais daquilo que nós perdemos. Você gostaria de experimentar esse livramento apenas sendo sincero com Deus? Jesus é maravilhoso porque ele quer um dia nos abraçar, né? E nos explicar, assim como explicou a Jó, por que aconteceram algumas coisas conosco. E nós poderemos, entendendo lá no céu e na eternidade algumas questões da nossa vida, agradecer apenas a Deus, porque talvez por isso nós estejamos hoje dependentes da mão dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi sábio para lidar com Jó, com Satanás, com as acusações dele. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi além do que nós poderíamos imaginar, usou um homem falho, pecador, para demonstrar que o seu caráter é puro e santo. Obrigado, Senhor, porque repousa também sobre nós a responsabilidade de sermos as provas que o teu amor tem poder. Não permita, Deus, que em meio à dor, sofrimento, nós venhamos somente questionar a Deus e nos afastarmos do Senhor. Nós queremos questionar em sinceridade, nós queremos entender o teu silêncio, aparente silêncio. Sabemos que há propósito para tudo e no tempo devido, oportuno, o Senhor não apenas vai nos conceder o livramento, e sim também algumas explicações para entendermos que o Senhor estava lidando com situações muito mais complexas daquelas que nós podemos imaginar. Te louvamos, te agradecemos e acreditamos nas tuas promessas. Por isso nós agradecemos e pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém.